Oi, gente! Em mais um Plantando Sem Frescura. Como eu tenho um cactário, gente, aqui em Tombos, Minas Gerais, e aqui é muito grande, então eu tenho que ter várias quantidades de cada variedade de suculentas. Então, se elas vão ficando muito tempo aqui, o que acontece? Elas vão crescendo além do pote. Aí, de vez em quando, eu tenho que vir cá e fazer o quê? Alguns procedimentos. Eu olho as suculentas, como é que elas estão. Por exemplo, essa aqui. Essa daqui é uma Tácitus Belus. Ela tá grande, já tá cheia de matinho, tá dando mudinhas, tá com aquele lodinho verde. A raiz já começa a enrolar. Então eu tenho que fazer alguns procedimentos. Aí o que eu faço? Eu vou no lugar onde que elas estão, eu não fico levando para lá e trazendo. Antigamente eu fazia isso, mas dá muito trabalho. Então o que eu faço? Eu tenho um balde com substrato, um balde com aquela palha, que é aquele resto do Corpus Christi, quem me acompanha uns dias para trás aí viu que eu recolho. Aí eu uso ela misturada. Essa aqui vai ser encurtir mesmo, porque nós não estamos na época das chuvas, e como eu falei, na época das chuvas a gente joga pouca água, então vai fermentando aos poucos. E como eu vou misturar com outro substrato e a quantidade é pequena, aqui no meu cultivo, em Tombos, Minas Gerais, não faz diferença. Então eu já misturo aqui mesmo. Eu não aconselho fazer isso na época das chuvas. Por quê? Porque aí sim vai dar problema, porque aí é muita umidade, é muita chuva. Já vem um tiquinho subindo, ó. Eu trago esse pra cá porque agora tá frio. Então ele fica rodando aqui, o outro branquinho tá ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirando, eu paro no setor de suculenta e vou tirando. Aí eu peguei essas aqui. Olha o tamanho que elas estão. Muito grande, né? Deixa eu dar uma ajeitada no Cellulations para vocês verem como que eu faço. Aí, aqui tá o balde com substrato e aqui tá o balde com a palha do Corpus Christi. Eu viro a suculenta aqui, eu tiro essa primeira camadinha de cima, aonde que tá esse lodinho verde aqui, ó. Dá muito lodinho verde. Aliás, dá muito não, é porque fica muito tempo. Isso aqui, quando espalha, é triste. Aí eu já aproveito para tirar as folhas velhas. Se tiver uma muda fora do lugar, eu já vou tirar também. Aí eu já coloco ela ali. Já serve para ir brotando. Porque o que acontece? Se eu deixar um monte de muda dentro do vaso, a matriz principal, ela acaba não desenvolvendo. Tiro algumas folhinhas mais velhas, já jogo ali para brotar. Aí eu jogo o substrato que eu tirei dela em cima do balde e jogo a palha por cima. Assim, ó, misturo assim grosseiramente mesmo. Pego a mesma suculenta, olha a quantidade de raiz, gente. Suculenta saudável, não tem cochonilha, não tem nada. Eu coloco e volto com o substrato para cá. Só que agora o substrato já tá com mais matéria orgânica. Para, Tiquinha enjoada. Eu coloco com mais matéria orgânica. Ele vai ficar mais aerado, as raízes vão ficar mais soltinhas. E tá pronta a suculenta, volta lá pro lugar. E vou fazendo isso em todos os setores que tem aqui. Essa época, como tá mais fresco, as suculentas não sentem muito, então eu gosto de fazer o replantio, vou tirando as folhinhas, nessa época. Eu já vi gente falando, faça só no verão, não faça no inverno. Mas eu sou diferente, eu faço no inverno. Deixa eu sentar aqui, porque essa posição não tá boa. Ai, a velhice é um problema. Mas é bom assim, ó, confortável, vamos ficar confortáveis. Aí o que acontece? Eu não sou igual a todo mundo. Eu gosto de fazer as coisas diferentes. Tá todo mundo usando branco? Eu vou usar preto. Tá todo mundo fazendo um negócio? Eu vou fazer outro. Eu gosto de fazer muito vídeo de experiência. Igual eu fiz a experiência com carvão de churrasco. Todo mundo, não pode. Então vamos testar para ver se funciona ou não. Falar que não pode, só porque não pode, a gente tem que ter comprovação.
Tem 2 anos ela tá ali, morreu não. Aí essa palha, tem que curtir. Eu fiz a experiência. No verão não funciona muito bem por causa da fermentação. No inverno, como chove pouco, quase nada praticamente, é que eu moro na zona da Mata Mineira. Então essa época agora não chove, gente, ó. Marcou uma chuvinha, eu fiquei feliz da vida, deu 3 pingos só. Fez uma friagem que tava doendo. Mas chover que é bom nada. Aí eu tive que voltar no dia seguinte e aguar tudo de novo. Aí eu vou colocando, ó. Vocês podem ver que o substrato tá seco, seco, seco. Isso é porque marcou a chuva e não choveu nada. Aí eu prefiro fazer com substrato seco também. Sabe por quê? Porque a cantoria, ó. Cantoria. Aí eu gosto de fazer com substrato seco, porque é mais fácil de soltar as raízes, é mais fácil de não embolar na hora de você fazer isso, ó, e é mais fácil de tirar a parte que você quer de cima. Igual eu tenho um monte de vídeo de substrato no canal, gente, ó. Meu substrato é o mais simples possível, o mais prático possível. Olha só, essa mudinha aqui eu poderia deixar. Ela tem 3. Porém, olha o tamanho. Uma sozinha ou 3 assim. O nutriente que seria para uma ficar grandona, ela vai simplesmente, bichinho enjoado. Ela vai simplesmente distribuir a energia entre todas as mudinhas. Aí atrapalha. Eu vou tirando as mudinhas, vou colocando em outro lugar que eu já uso para reproduzir mesmo. Aí o que eu faço aqui? Olha o tamanho do caule. Eu vou afundar e vou colocar. Se alguém comprar alguma suculenta, ela está enraizada, ela não está sem raiz. Porém, o que vai acontecer? A raiz vai para todo o caule, então vai melhorar muito a situação da planta. Sem falar que é muito mais fácil você fazer isso aqui, ó, de vez em quando, não precisa ser todo ano não, gente. É lá uma vez ou outra. Tirou, ó, facinho, substrato bem levinho, joga uma palhazinha, dá aquela misturadinha mais ou menos, que não tem assim aquele negócio de frescura, igual o meu canal chama Plantando Sem Frescura, porque não tem frescura. E vou colocando o substrato aqui. Aí o caule maior vai enraizar bem em cima e ela vai desenvolver. Porque, ó, eles falam, suculenta não gosta de matéria orgânica. Suculenta gosta sim de matéria orgânica. Suculenta gosta de um substrato com areia. Aí falaram uma vez uma inscrita a mim, eu coloquei areia no meu substrato, fungou tudo. Gente, é mais fácil ela fungar por uma matéria orgânica do que areia. A areia não tem fungo, ela pode ter nematóides, dependendo de onde você pega a areia, né? Aqui, como meus animais tomam vermífugos, então não tem esse problema de nematóide. Mas como eu pego a areia do rio, pode ter. Aí o que eu faço? Eu coloco mamona. Mamona é ótimo para nematóide. Já fiz experiência, ó, resolve mesmo. E também, gente, a gente aqui, como vai reaproveitando o substrato sempre, eu descobri que se eu for colocando mais matéria orgânica, eu vou aproveitando a areia toda a vida. Então o substrato vai rendendo, mas vai rendendo mesmo. Antigamente não. Quando eu comecei a fazer, eu tinha que juntar muita areia para encher todos os potinhos. Agora não. Como eu vou só reformando, olha, essa aqui é a taça dos belos. Eu vou aproveitando a areia, então acaba rendendo o substrato. Então um balde que eu pego com o substrato dessas suculentas que eu vou reformando, eu coloco mais um balde de substrato de matéria orgânica, então rende bastante mesmo. Então eu evito de ficar indo lá na beirada do rio, um sofrimento, lá no barranco para tirar a terra amarela, mais outro sofrimento. Então aqui é bem mais prático. Ó, sem frescura, eu jogo, o bom é dar uma apertadinha aqui, ó, que sai rapidinho, ó. Muito mais prático que você fica socando. Ó, vou tirando
E eu tenho que aguar, gente, ó, mas tá seco mesmo. E vocês podem ver, as suculentas tão secas e elas não tão sentidas. A Tácitos Belos, gente, como ela é uma suculenta que não cresce muito, eu costumo deixar as mudinhas mesmo nelas. Porque o bonito dela é quando ela fica lotada de mudinhas. Ah, gente, aqui são mais de 300 variedades diferentes de cactos e suculentas. Se alguém quiser, eu vou deixar o número na descrição do vídeo. Lembrando, gente, que eu não me responsabilizo por atraso na transportadora, porque não tem como. Eu mando pela Gedlog e pelos Correios. Porém, você já viu, né? O governo tá roubando os Correios e a Gedlog tá com muito serviço. Então, a gente tem que rezar para não dar uma zebra. Mas não tem dado não. Mas lá uma vez ou outra pode ser que dê. Aí eu gosto de avisar para a pessoa não ficar... Ai, minha planta não chegou. Ai, você tem que dar um jeito. Assim, como que eu vou dar um jeito, gente? Como é que eu vou saber onde que ela tá? Tem que olhar pelo código de rastreio e esperar. Mas como essa época, gente, não chove e não é tão quente, então é ótimo para enviar. Porque no verão é péssimo, eu nem vou enviar suculentas mais no verão. Por quê? Porque o verão é muito quente, o carro da transportadora pode parar no sol, ficar toda a vida, atrasar, então as suculentas morrem. Porém, agora, nessa época, não tem perigo. Por quê? Porque tá fresco, então se atrasar... Essa época é uma maravilha, porque aí a suculenta não vai sentir, porque tá bem fresco mesmo. Mesmo o carro parando no sol, não vai dar o mesmo impacto para as suculentas dentro da caixa, como parada no verão, de 40 graus, por exemplo. Agora não, agora tá fresco, agora se atrasar, não dá problema. Ela vai sentir um pouquinho, né? Porque às vezes está lá no como é que fala? Na cotação do frete, de 4 a 5 dias. Como é que eu vou saber se a transportadora vai atrasar 10 dias? Não tem como. Às vezes eu não tenho como saber. Mas, igual eu falei, como está numa época fresca, tem muito menos chance da suculenta dar algum problema no calor, no transporte, do que no calorzão. Então, se vocês quiserem aproveitar, agora é a época boa. Tanto para comprar, como para vender, como para entregar. É a melhor época que tem. As suculentas não sentem, as suculentas estão estressadas, estão bonitas, estão maravilhosas. Aí eu vou fazendo isso com todas elas. Deixa eu mostrar para vocês algumas que eu já arrumei. Porque aqui, olha... É assim, gente, é no improviso mesmo. Aqui, essas aqui que eu acabei de separar, eu já vou colocando elas no lugar. Todas essas aqui, ó, eu acabei de fazer esse processo. Essa aqui ontem, isso aqui são orelhas de xureque. Eu também acabei de fazer o processo ontem. Então eu vou simplesmente vir aqui agora jogar uma água para a raiz colar no substrato e a suculenta desenvolver bem mais rápido. E todas essas outras aqui, nem todas eu vou fazer, né, gente? Porque nem todas as suculentas precisam de fazer esse procedimento. Mas as que estão mais sentidas, eu aproveito e faço numa boa. E replantar eu gosto, eu não gosto de aguar, não tenho muita paciência de aguar, não. Mas assim, ó, a gente distrai a cabeça, fica o dia inteiro aí relaxando. Ficar demais também dói as costas, né? Mas é ótimo, né, gente? Então, se alguém quiser alguma planta, é só ver o número do telefone na descrição do vídeo. Aí manda o CEP por escrito para eu fazer a cotação do frete. Eu moro em Tombos, em Minas Gerais. Até o próximo, tchau!